Se você quer desfazer um pouco desse terror desses vídeos, conheço um canal do meu parceiro, Vida Solitária. O link está na descrição. Ele é um canal tratado sobre comédia. Se você for, escreva um comentário de qualquer vídeo que você foi pelo Nick Fear. Se você for e se inscrever, eu agradeço muito. Agora, vá para o terror. Muito obrigado por assistir. Era um belo dia de verão. Meu filho de 5 anos, James, estava brincando no quintal da nossa casa. James sempre foi um menino quieto. Ele sempre brincava sozinho e ele nunca teve muitos amigos. Mas ele teve uma imaginação muito fértil e estava na cozinha alimentando o nosso cão Fido. Quando eu ouvi uma conversa, James estava falando com alguém no quintal. Não tenho certeza com quem ele estava falando. Ele finalmente tinha um amigo. Ser uma mãe solteira é difícil. Estou sempre de olhos bem abertos em relação a James. Então decidi ir para fora e ver o que estava acontecendo e com quem ele estava falando. Cheguei no quintal. Fiquei um pouco confusa, porque James era a única pessoa lá. Ele estava falando sozinho? Eu poderia jurar que tinha ouvido outra voz. James, é hora de entrar, eu chamei ele. E ele entrou e sentou na mesa da cozinha. Era hora do almoço, então eu decidi lhe fazer um sanduíche de peru. James, o que você estava falando lá fora? Perguntei. Eu estava brincando com meu novo amigo. O resto do dia passou, como de costume, e ele estava começando a ficar tarde. Então coloquei James na cama, dei um beijo nele e ele fez questão de ligar sua luminária, do lado da cama, antes de fechar a porta. Eu estava muito cansada, então fui para a cama, não muito tempo depois, e dormi. Tive um pesadelo horrível. Estava no escuro. Eu estava em uma espécie de parque de diversões decadente. Estava com medo, correndo atrás de um campo infinito de barracas brancas vazias e uma cabana de jogos abandonadas. Todo lugar que tinha uma aparência horrível, tudo era preto e branco. O prêmio de pelúcia estavam pendurados nas barracas de jogos, todos com sorrisos doentes costurados em seus rostos. Parecia que o parque estava olhando para mim, mesmo que não houvesse outro ser vivo à vista. Então de repente comecei a ouvir uma música. Os sons de Pop Goes, de Wilson, sendo tocados de uma sanfona, ecoou pelo parque todo. Esse som foi hipnotizante. Segui sua melodia para a tenda do circo, no meio do parque, quase em transe, incapaz de parar as minhas pernas, de avançar a chegar no circo. Era tão escuro, a única luz vinha de um projetor que brilhava no centro da grande tenda. Enquanto eu caminhava à direção da luz, a música parou. Encontrei-me cantando incapaz de parar, como aqueles macacos de brinquedos que batem 2 pratos de bateria sem parar. Todos ao redor da amoreira, o macaco perseguiu a doninha. No pensamento do macaco era tudo brincadeira. A música parou antes do seu clímax, e de repente as luzes fitaram. A intensidade das luzes me deixaram praticamente cega. Tudo que eu podia ver era um pequeno escuro embaralhar silhueta na minha frente. Em seguida, outra pessoa apareceu, e outra, e outra, e outra. Havia dezenas de sombras, todas vindo em minha direção. Eu não podia me mover, minhas pernas eram congeladas. Tudo que eu podia fazer era ver como as numerosas e assombrosas sombras se aproximavam cada vez mais de mim. À medida que se aproximavam, eu podia ver que eram crianças. Ao olhar para cada uma, percebi que estavam terrivelmente desfiguradas e mutiladas. Algumas com corte em todo o corpo, outras foram severamente queimadas, e outras estavam faltando membros, como mãos, pernas, até mesmo os olhos. As crianças me cercaram, arranhando a minha pele, me arrastando para o chão e me rasgando. À medida que as crianças me rasgavam, eles cortavam, deixando-me em pedaços. Tudo foi desaparecendo. Tudo que eu podia ver era risos, horríveis risos, risos assustadores. Acordei na manhã seguinte, suando frio, é claro, depois de um pesadelo horrível como esse. Depois de respirar profundamente, vi que algumas das figurinhas de ação de James foram posicionadas de frente para mim, em cima da minha mesa da cabeceira. Suspirei. James provavelmente tinha acordado cedo e colocado aqueles brinquedos ali.
Junquei os brinquedos e fiz meu caminho para o quarto de James. No entanto, abri a porta e o vi dormindo. Eu apenas coloquei os bonecos de volta na caixa de brinquedos e fui para a sala. Um pouco mais tarde, depois que James acordou, preparei-lhe um lanche. Ele ficou quieto e parecia um pouco tonto. Talvez não tenha dormido bem essa noite. James, você colocou brinquedos no meu quarto da mamãe esta manhã? Seus olhos dispararam para mim em um momento, então rapidamente olhou para baixo encarando o cereal. Jack risonho fez isso. Bem, diga ao Jack risonho para manter os brinquedos em seu quarto. James terminou seu café da manhã e em seguida decidiu ir jogar o lixo no quintal. Fui para relaxar na sala de estar e eu devo ter cochilado um pouco, porque acordei umas horas mais tarde. Merda! Preciso olhar o James. Eu estava um pouco preocupada. Tinha passado mais de 2 horas e eu não havia supervisionado ele. Saí para o quintal, mas James não estava lá. Eu estava ficando nervosa, então gritei por ele. James! James, onde você está? Venha logo, menino. Só então que eu ouvi uma risada vindo do jardim. Corri até o portão da frente da casa. James estava sentado na calçada. Dei um suspiro de alívio e caminhei até ele. James, quantas vezes eu já lhe disse para não sair do quintal? James, o que você está comendo? James olhou para mim, enfiou a mão no bolso e tirou uma mão cheia de balas coloridas. Isso me deixou muito nervosa. Quem será que deu esses doces? Ele apenas olhou para mim, mas sem dizer nada. James, por favor, diga à mamãe onde conseguiu esses doces. James abaixou a cabeça e disse. Jack risonho me deu. Meu coração pesou. Ajoelhei para olhar nos olhos dele. James, eu já ouvi bastante sobre isso. Jack risonho, esta maldita coisa não é real. Agora, esta situação é muito grave. Eu quero saber quem lhe deu esses doces. Eu podia ver nos olhos do meu filho se encher de lágrimas. Mas mamãe, Jack risonho que me deu. Fechei os olhos e respirei fundo. James nunca mentiu para mim. Mas o que ele estava me dizendo é impossível. Faço-lhe cuspir o doce e jogo o resto fora. James parece estar bem. Talvez eu esteja exagerando. Afinal, ele poderia ter ganho os doces com Tom e Linda, da casa ao lado, ou Mr. Rock, do outro lado da rua. De qualquer forma, vou ter que ficar atenta para ver o que acontece com ele. Naquela noite, coloquei James na cama, como de costume, como eu faço todo dia, e fui dormir. De repente, fui acordado por um estrondo vindo da cozinha. Saltei para fora da cama e corri pelas escadas até chegar à cozinha. Mas o que eu vi foi horrorizante. Todos os talheres tinham sido jogados no chão. O nosso cão Fido estava morto, pendurado na luminária. Seu estômago estava aberto e recheado com doce, e seus órgãos estavam no chão. E os doces eram os mesmos que James estava comendo mais cedo naquele dia. Meu choque foi bruscamente quebrado por um grito agudo vindo do quarto de James, seguido do barulho de uma queda. Eu rapidamente peguei uma faca na gaveta e subi as escadas com alta velocidade, que só uma mãe cujo filho em perigo poderia ter. Tudo no quarto foi derrubado. Estava tudo no chão, meu pobre filho em sua cama chorando e tremendo de medo. Uma poça de urina se formava nos lençóis. Peguei meu filho e corri para a casa ao lado. Tranquei a casa no mesmo instante. Eu e Linda, felizmente, ainda estavam acordados. Eles me deixaram usar o telefone e liguei para a polícia. Não hesitei 2 vezes a fazer isso. Não demorou muito tempo para chegarem. Expliquei o que tinha acontecido. Eles me olharam como se eu fosse louca. Eles me vasculharam a casa toda, mas tudo o que encontraram foi um cão morto, pendurado na luminária, sem os órgãos, recheado de doce e 2 quartos bagunçados. O oficial me disse que algum vândalo provavelmente havia entrado na casa e fugido rapidamente quando me viu descendo as escadas. Eu sabia que não era verdade. Todas as portas estavam trancadas. Eu sempre tranco quando vou dormir, e todas as janelas estavam fechadas. O que estava na minha casa não poderia ter vindo da rua. No dia seguinte, James permaneceu dentro de casa. Não queria que eu perdesse ele de vista, nem que ele saísse de casa. Fui até a garagem, peguei o velho monitor de bebê, coloquei no seu quarto. Se alguma coisa estaria lá de noite, eu saberia. Fui até a cozinha, peguei a maior faca da gaveta que tínhamos, coloquei no meu criado mudo. Amigo imaginário ou não, não vou deixar que nada machuque o meu garoto. A noite logo veio. James estava na cama. Ele estava com medo, mas prometi que deixaria que nada acontecesse com ele. Eu prometi isso a ele.
Dei-lhe um beijo e acendi a luminária. Antes de fechar a porta, sussurrei: Boa noite, James. Eu te amo. Saiba disso, meu filho. Fiquei acordado enquanto pude, mas depois de algumas horas o sono me venceu, pois estava muito cansado. Meu bebê já estava seguro, eu sabia disso, mas eu precisava dormir. Assim como eu coloco minha cabeça no travesseiro, escuto um barulho suave através da babá eletrônica, que eu tinha colocado no criado mudo do meu filho. No início, parecia interferência, tipo algo que os rádios fazem, ou que a TV, quando está sem sinal, fazem. Sabe que barulho é esse, não sabe? Em seguida, virou um gemido. Seria James dormindo, se revirando na cama? Então eu ouvi uma risada do meu pesadelo. Aquela risada terrível. Levantei-me da cama depressa, peguei a faca, corri para o quarto de James e abri a porta bem devagar. Tentei o interruptor de luz, mas não acendia. Dei o passo e podia sentir um líquido espesso quente aos meus pés. De repente vi James. Eu não podia acreditar no horror absoluto estabelecido diante de mim. O corpo do meu garoto, meu bebê, foi pregado na parede. Unhas haviam perfurado suas mãos e pés. Seu peito foi rasgado e seus órgãos expostos pendiam até o chão. Seu olho, língua tinham sido arrancados, junto com a maioria de seus dentes. Ânsia de vômito e um choro desesperado tomou conta de mim. Eu não podia acreditar que aquilo era o meu menino, o meu bebê James. Então ouvi novamente um gemido. James ainda estava vivo, meu bebê, minha pobre criança. Com tanta dor ainda resistia àquela coisa. Eu corri através do meu quarto, vomitei no chão enquanto eu estava correndo. Caí, mas a minha dor foi interrompida por uma gargalhada horrível e aquele sorriso atrás de mim. Virei-me enquanto ainda enxugava o vômito da minha boca, que se misturava às lágrimas. Em seguida, surgiu das sombras o demônio responsável por todo esse horror. O Jack risonho, sua pele branca como um fantasma e cabelos negros emaranhados caíam até os ombros. Ele tinha olhos brancos cercado por anéis pretos e escuros. Seu sorriso torto revelou uma fileira de dentes afiados, e sua pele não parecia com pele, ela parecia de borracha ou de plástico. Ele usava uma desigual roupa de palhaço preta e branca antiga, mangas e meias listradas. Seu corpo é grotesco, seus longos braços que chegavam até o joelho. Ele era desengonçado, parecia que não tinha ossos, como uma boneca de pano. Ele sorriu, deixando escapar sua demência, como se estivesse me avisando que estava satisfeito com a minha reação ao trabalho de ter matado ao James. Tão doentio. Ele então virou-se lentamente para James e começou a rir ainda mais. Isso foi suficiente para afastar-me de meu terror. Perdi todo o meu terror. Sai de perto dele, seu bastardo, falei. Corri para o monstro, levantando a faca em cima da cabeça dele e o esfaqueando. Mas assim que a faca tocou ele, desapareceu num passe de mágica, se transformando numa fumaça negra. A faca passou para a direita, através da fumaça, e perfurou o coração de James, que ainda batia, tentando sobreviver. O sangue quente espirrou em meu rosto. Não, o que eu fiz? Meu bebê. Eu matei o meu bebê. Imediatamente caí de joelhos e pude ouvir a sirene à distância da polícia cada vez mais perto. O meu menino, meu bebê. Prometi que a mamãe iria protegê-lo, mas eu não. Eu matei. Me desculpe, James. Eu sinto muito, muito mesmo. A polícia logo chegou e me encontrou na frente do meu filho sem vida, ainda empunhando a faca coberta de sangue. O julgamento foi curto e direto. A insanidade. Fui colocado no hospício, como se fosse louca, onde estivesse nos últimos 2 meses. Não é tão ruim aqui. Pelo menos aqui estou protegida. A única razão pelo que estou acordada agora é porque alguém está batendo 2 pratos daqueles de bateria musical ao lado de fora da minha cela. Mas ninguém além de mim consegue ouvi-los. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixe seu like. Te vejo no próximo vídeo. Também deixe seus comentários. Leia a descrição. Adeus.